Olá, ouvinte da palavra, então está aqui para ler esta palavra em nosso amado e Salvador Jesus, mais um dia que nos deu. Poder meditar na tua palavra tão gloriosa que é a Bíblia Sagrada. É importante você ler a Bíblia, meu amigo, se você tem uma Bíblia no lar, leia ela. A Bíblia é um tesouro que nos ensina como viver aqui nesta terra. E o mais importante depois é viver na Nova Jerusalém, uma cidade tão grandiosa. Onde que fala Nova Jerusalém? Em Apocalipse. Mas a Bíblia fala pouca coisa sobre a Nova Jerusalém. A Bíblia não fala muita coisa sobre a Nova Jerusalém, porque será uma grande surpresa quando nós chegar lá. Uma grande surpresa. Então é importante perseverar firme na fé, nunca desistir. Porque luta nós temos neste mundo, luta, dificuldade, muitas vezes a enfermidade, o desemprego, que nos assola muitas vezes, mas nunca perder a esperança, porque nós estamos aqui como peregrino em terras estranhas, peregrino em terras estranhas. Mas o importante é perseverar firme até o final, porque não pode parar no meio do caminho, não pode. A nossa vitória está no fim, no final da nossa carreira, onde vamos receber uma coroa naquele dia. Uma coroa entregue pelo nosso amado e Salvador Jesus. Uma coroa que vai nos entregar. E também um anel com a pedrinha branca. Um anel com a pedra branca. Com o nosso novo nome. Nós não sabemos o nome que vamos ter da Nova Jerusalém. Vai ser tudo surpresa. Por isso que é importante ter Jesus como Salvador. O amigo de todo momento, o amigo de todas as horas. Porque tem momento em nossa vida, muitas vezes que o dinheiro não resolve, a riqueza não resolve. Nada. Um amigo não resolve, mas o nosso Deus. Para o nosso Deus, tudo é possível. Tudo é possível para o nosso Deus. Mas tudo também segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Porque Jesus, ele nos ensina a orar. Jesus vai falar, Pai, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus. Muitas vezes na oração ele falava, Senhor, falava, Pai, faça a tua vontade e não a minha. Porque Deus, ninguém consegue explicar como é esse Deus, ninguém consegue. Ninguém consegue explicar como é esse Deus. Porque João ele quis expressar o que Deus era, não conseguiu. João falou, Deus é amor. Ele é amor. É amor, mas o amor de Deus também tem um limite. Tudo para Deus tem um limite. Ele é amor, mas também é justiça. É um fogo consumidor, que está com seus olhos como chama de fogo, a contemplar a cada um de nós. Como chama de fogo, ele está a contemplar. Ninguém consegue fugir do olhar de Deus, e nem do Espírito de Deus, ninguém consegue fugir. Se você ler lá em Salmos, Davi falando. Lê em Salmo para você ver. Ninguém consegue fugir do Espírito de Deus, da presença. Porque Deus, ele enche o céu e a terra com seu grande poder. Então ninguém pode fugir da sua presença. Mas Deus deu o seu Filho Jesus como nosso Salvador. Porque o homem, quando o homem pecou jardim do Éden, ele merecia o inferno. Nós merecemos o inferno, não a salvação. Mas Jesus pagou um preço. Ele nos comprou com seu sangue precioso na cruz do Calvário.
derramou o seu sangue puro ali na cruz, para nos purificar com o seu sangue precioso. Porque quando Adão pediu no Éden, quando Adão pecou, houve uma barreira que divide o homem e o nosso Deus, que é o pecado. Mas Deus enviou o seu Filho amado, Jesus, para sofrer em nosso lugar, para dar direito à salvação para todo aquele que vai a Ele, que aceita Ele como Salvador. No momento que o homem abre o coração para o nosso amado Jesus, entrega a sua vida para Ele e procura obedecer, porque tem regras, obedecer ao nosso Deus. E que nos ensine a Bíblia que nos ensina as regras, como devemos andar na presença desse Deus. A Bíblia é a bússola, que nos ensina. Então é importante você ler a Bíblia, meu amigo. Importante, medita na Sagrada Escritura, leia a Bíblia. Você vai ver. Leia ela. Vou ler as plantas nesse dia, meu amigo, que se encontra livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 10, a partir do versículo 19. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Olha o que diz a palavra. O título da leitura: Exortação à perseverança na fé. Tenho, pois, irmãos, ousadia, para que entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, anués uns aos outros. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testemunho, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte foste feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. E em parte foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste do que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo em que vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente,
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avulto galardão, porque é necessário, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas para aqueles que crê para a conservação da alma. Olha que palavra tão gloriosa. Por isso que é importante você meditar na Sagrada Escritura. Leia a Bíblia. Que Deus te abençoe, amigo ouvinte da palavra, mais um dia que o Senhor nos deu. Que Deus te abençoe você e sua família poderosamente neste dia.